E se começássemos a nos questionar como a vida da população e a biodiversidade poderia melhorar se limpássemos os rios e utilizássemos eles? Essa é a proposta do coletivo Secura Humana, que busca causar um sentimento de estranheza com suas intervenções artísticas e aproximar a população à ideia de que os rios poluídos que temos em São Paulo podem ser tratados. Flávio Barolo realizou a performance Mergulho no Rio Tietê, o quinto rio mais poluído do mundo, em parceria com Karen Menati, Rogério Tarifa e Zimber. A performance tinha o intuito de alertar sobre a urgente necessidade de mudanças ambientais e sociais, enfatizando a importância de se lidar de forma sustentável com os recursos naturais. O coletivo já realizou também diversos atos com o propósito de alertar sobre o esgotamento que estamos causando na natureza e os impactos no cotidiano das cidades. Entre estes, a exposição Onde há Fumaça, a videoinstalação Mergulhos e o curta Conexão Água e a Ocupação Travessa. A Ocupação Travessa é uma iniciativa existente desde 2017, focada na ocupação de espaço negligenciado, a Travessa Rogue Adógona, na Vila Anglo-Brasileira, em São Paulo. O objetivo da ocupação é revitalizar o ambiente com atividades que promovam a sustentabilidade e a inclusão social, utilizando recursos naturais da cidade, como a água de nascente. A ocupação traz arte como forma de falar sobre a importância dos recursos hídricos e incentiva a reflexão sobre o uso consciente da água em ambientes urbanos. E foi nela que encontramos Flávio Barolo, performer, videoartista e ativista ambiental pelo coletivo Secura Humana. Bem, eu sou o Flávio Barolo, eu sou artista e ativista socioambiental. Eu comecei minha trajetória, comecei como engenheiro civil, né? Larguei a engenharia civil e segui para o caminho das artes como ator, me formei como ator. Dado um momento da minha vida eu migrei, comecei a me interessar pela performance, e aí a pauta ambiental ela tomou conta também da minha trajetória artística. E de lá para cá, desde 2015 até agora, 10 anos que fundamos o Secura Humana, que é um coletivo de arte e ativismo. Ele surgiu em 2015, na época da crise hídrica, da grande crise hídrica que a gente teve e estamos tendo hoje de novo, que a gente classifica como uma crise de gestão política das águas, né? Então, diante daquele espanto de ver as torneiras secas, né, como está acontecendo agora, só que a abundância de água constante dentro da cidade de São Paulo, nas nascentes e no rebaixamento de lençol freático, né, que é a perfuração de lençol freático que os condomínios fazem, a gente, diante desse espanto, a gente começou a se questionar. E aí teve um dado momento que eu tinha combinado com um amigo meu de fazer o clipe dele, de uma música que chama A Mágoa. Aí eu tive a ideia de fazer, vamos lá fazer na represa Cantareira, seca. Fomos lá. Quando eu adentrei o leito da represa Cantareira com aquele chão rachado, inclusive tem uns pedacinhos do chão rachado aqui guardado. Eu trouxe o chão rachado de 2015 aqui, tá aqui. Eu afundei dentro do leito, eu fiz várias vídeo performances e uma delas eu me afundei dentro do leito, acho que também está aqui nessa imagem aqui também, né? É tudo dessa época, né? Que eu fiz várias ações lá do chão rachado. E aquilo pegou muito para mim, né? Do meu corpo tá imerso, literalmente, nas consequências de uma lógica capitalista de exploração dos territórios, de mercantilização de tudo. E naquela época eu conheci meu parceiro, que a gente fundou o Secura Humana, que é o Wellington Tibério, que é geógrafo, e eu artista. A gente se encontrou para fazer uma banda, inclusive. E aí de lá para cá a gente começou a fazer algumas ações na cidade, com a lida da água, as águas de nascente, e a gente fundou o Secura Humana. E um pouquinho antes de fundar o Secura Humana, dentro desse projeto que se chama Vidas Secas SP, esse projeto que a gente depois foi para as represas e fez um monte de coisa, junto com o Carlos Zimber, Karen Menati e Rogério Tarifa, né? Eu fiz o Mergulho no Rio Tietê, que é uma performance, uma vídeo performance que teve bastante repercussão na época, do Estadão, a Globo, enfim. Que é um corpo, inclusive com esse macacão aqui entrou no Rio Tietê. É um corpo que não aceitava a fatalidade de uma lógica de cidade que joga esgoto nos rios e não permite mais que os moradores da sua cidade se banhem nos rios, como foi nos anos 50, 60, antes, né? Meu avô nadou no Rio Tietê. Dado essa condição, que ninguém da nossa geração que está vivo hoje, no tempo presente, provavelmente vai entrar no Rio Tietê, a gente não pode se contentar com a precariedade, com o mínimo, né? Eu achei uma forma de entrar e nadar no Rio Tietê no tempo presente sem esperar um futuro que nunca chega, que depende de uma solução política, de uma solução, né, de uma superação da lógica do capitalismo, do fim do capitalismo. Então, esse rio
nunca vai ser despoluído dentro dessa lógica. O meu corpo fez um mergulho simbólico no Rio Tietê, que foi um mergulho não mergulho, porque eu não entrei em contato com as águas, né, porque isso aqui é um macacão de saneamento que protege o nosso corpo do contato das águas. Essa privação de uma experiência da natureza, dos meios naturais, dessa conexão cidade-natureza, cultura, arte, acho que é isso que foi muito forte e que desencadeou o surgimento do Secura Humana como esse coletivo. O coletivo ele tem uma característica de que as ações que a gente foi criando, elas perduram até hoje. Então, desde lá em 2015, quando a gente fez o Parque Aquático Móvel, que a gente leva piscinas para o meio do asfalto e convida os corpos aí fazendo um caminho reverso, né? A gente na cidade está privado das águas de rio limpas. Diferente de cidades praianas, a gente não está com o corpo exposto e se permite a um banho de rio, por exemplo. Então, a gente no Parque Aquático Móvel com piscinas, a gente capta água de rio, água de nascente, e convida as pessoas para estarem seminuas ali com seus corpos expostos, celebrando a natureza, celebrando a vida, conectado em comunidade. Então, o Parque Aquático Móvel, até hoje, a gente faz essa ação, porque é uma ação muito simbólica, né? Essa vertente do Secura Humana que traz a performance, as artes visuais, as artes plásticas, a música, o audiovisual, a teatralidade, o corpo, principalmente o corpo, diante das pessoas, é um corpo na rua, que a gente só tem trabalhos externos, em ambientes externos, geralmente, né? Você consegue, de alguma forma, de repente, materializar uma pauta, uma discussão, uma urgência, você consegue trazer para a carne, para frente das pessoas, com uma explosão estética, semiótica, que tem um poder de fazer uma mobilização, seja nas entranhas, né, das pessoas que estão assistindo, bate uma outra coisa que é diferente da informação do racional, né? E a estética também, né, é importante. Então, por isso que a gente sempre se preocupa muito na criação das obras, tem um estudo muito conceitual dos temas, das temáticas, profundamente, assim, mas também tem uma vertente também que é das esculturas urbanas, da nossa ação também que o Secura Humana tem de fazer obras na rua, que é lá na nossa ocupação, lá na Ocupação Secura, que a gente, por exemplo, canalizou água de nascente de uma bica que tinha na rua de trás, a gente canalizou, a gente chama de hackeamento do espaço público, né, que a gente não pede permissão para fazer as coisas também, porque se a gente pedir permissão, o poder institucional público que provoca o colapso, a falência da cidade, não vai permitir que a gente faça uma obra que seja relevante, importante, conectada com o ideal de uma cidade que a gente acredita. Então, por exemplo, hoje a gente está com racionamento de água, as torneiras secas, porque existe uma lógica de uma empresa que é um monopólio de fornecimento das águas, que é a Sabesp, que hoje está privatizada, que pega as suas águas de represas distantes para vender para a gente. As águas que são gratuitas, que a água é gratuita, é um bem vital para a gente, né? As águas que fluem de nascentes e lençol freático, essa água a cidade não aproveita. Por quê? Porque não tem interesse financeiro, porque não existe uma lógica de captação dessas águas e monetarização dessa água. Então o que a gente faz? A gente também canalizou essa água, criou uma torneira pública livre, um lago com peixes e plantas em cima de um córrego canalizado poluído, que é o córrego Água Preta, e esse lago ele umedece a vida comunitária das pessoas e a torneira traz água e dignidade para a população em situação de rua, geralmente, que não tem casa e, portanto, não tem torneira. Então, essas instalações artísticas, elas também provocam um choque de realidade também na cidade para quem passa a viver uma torneira. Então, a arte tem esse poder, você também é um poder, já é uma ação artística mais invisível, vamos dizer assim, né? E aí o coletivo Secura Humana, ele começou a fazer algumas obras ali, e as obras até hoje, elas são muito transitórias, porque elas variam muito tem a questão das intempéries, questão dos vandalismos,
Ali é um lugar de enchente, que a água sobe 1,5 m, 2 metros, e também leva a todas as obras artísticas. As obras hoje, atualmente, que perduraram são realmente as do Securumana, que são obras feitas de tijolo, concreto, que é o Lago da Travessa, o Poço da Água Preta, que também já foi destruído e refeito, a enchente já levou o poço, foi refeito, e a torneira também. Então são obras do Securumana que estão ali permanentes, e a gente começou a chamar essa ocupação, esse recorte da ocupação do Securumana de ocupação secura, que hoje já foi reconhecida como um ponto de cultura também pelo Ministério da Cultura. Então é um local que a gente, é como se fosse o nosso laboratório de ações artísticas na cidade, de resistência em relações à água, né? O mergulho de Rio Tietê, eu falei um pouco no começo, né? Essa bizarrice que né? De você... A gente talvez a maior cidade da América Latina, ou segunda, não sei. A cidade mais desenvolvida, assim, uma metrópole imensa, e a gente naturalizou ter 3 grandes rios, esgoto, a céu aberto. É um negócio... Como que a gente tem uma empresa concessionária de fornecimento de água, um monopólio, que não tem concorrência, ela vende água para a gente, a água deveria ser um bem comum, gratuito, mas existe essa mercantilização da água, então todo mundo na sua conta de água recebe, você tem lá o fornecimento de água, quanto você consumiu, sei lá, 10 metros cúbicos de água, você paga o dobro, que é os 10 metros cúbicos de esgoto que você despeja na rede. E essa empresa teria que coletar esse esgoto, tratar e devolver para a natureza 100%. E ela não faz isso nem em 50% do nosso esgoto. É mais fácil você jogar no rio, porque o rio ele transporta as coisas, os dejetos. Então eles vão transportar, vão cair no Pinheiros, vão cair no Tietê, tudo vai cair no Tietê, e o Tietê vai levar embora e vai se regenerar sozinho, porque a natureza é imensa, né? E aí os nossos dejetos regenerados, nossa água, vai fazer um grande percurso para dentro do continente e vai cair lá em Mar del Plata, em Buenos Aires, Argentina, que mostra a conexão que a gente tem, né? Então o mergulho do Rio Tietê foi um protesto, assim, de que se o capitalismo não ruir, que é uma grande utopia que a gente quer materializar, certamente ninguém mais vai nadar nesse rio. Então alguma coisa precisava ser feita para algum corpo, dentro do nosso momento presente, nadar naquele rio. Então foi aí que surgiu o mergulho no Rio Tietê, esse banhista de rios urbanos, que depois já entrou em outros rios, né? Teve o Rio Anhanguera, ele destruiu uma cratera na Santa Cecília, e uma coletividade fez vários protestos, e eu fui lá, entrei dentro daquela cratera onde estava correndo o rio canalizado. E depois a gente fez um outro mergulho no Rio Guataporã, lá em Osasco também. E aí o banhista dos rios urbanos surgiu também com esse macacão aqui. Todas essas ações são site-specific, né? Elas só funcionam em loco. Então como que a gente traz também essa experiência do rio poluído para o universo das artes? Então esses macacões imundos, com bactérias e dejetos, começou a circular por galerias de arte. Também esse banhista de rios urbanos também chegou até a Bienal de Veneza, e ainda ele segue, né? Segue a trajetória, como trazer essa experiência, né? Então todo esse movimento, eu acho que fortalece, traz algum otimismo, apesar do pessimismo trágico que a gente tem, de uma grande negociata de empresas ali, buscando essa transição verde, que vai continuar explorando o nosso território, explorando as nossas riquezas, mas existe um movimento ali de base que está tentando fazer com que as coisas mudem. O Securumana, a gente começou, nas nossas criações, sempre usar máscara, mas foi meio orgânico e depois foi criando uma relevância, né? O mergulho no Rio Tietê, que foi a primeira grande performance, eu precisei usar máscara por causa do cheiro, aquele odor absurdo, né? Aí depois o Parque Aquático Móvel, tem os snorkels, tem as máscaras, né? A Piscina do Fim do Mundo, que é uma outra performance que esqueci de falar. Então usou essa máscara da época do nazismo, né? Essa máscara de gás. Essa coisa da máscara, ela começou a fazer um sentido para mim, porque, por exemplo, eu sou um homem branco. Quem é o representante da destruição do planeta são esses bilionários, esses homens brancos, engravatados, cabelos brancos, esses homens mais velhos. Então eu, como figura de um homem branco, essa minha cara lavada talvez não interesse
pro trabalho estético e artístico que eu estou querendo fazer, assim, porque eu estou representando um arquétipo. Então, se eu escondo, se eu cubro o meu rosto, eu não dou a cara do meu rosto. Eu crio um arquétipo irônico, bizarro, enfim. Então eu dou corpo, essa coisa de dar corpo, este homem branco dá o corpo para esse movimento, eu acho que é o mínimo que eu posso contribuir, assim. Também inspirado um pouco depois que foi fazendo as conexões, né, o artista Banksy, o artista inglês também, ele não revela a sua identidade, né? Não que a gente queira imitar, né? Não é isso. Ele é uma grande inspiração de artista de rua que também faz hackeamento do espaço público e promove um outro tipo de imaginário, né? Então ele é uma grande inspiração também, né? Como as nossas ações são muito físicas, com muita energia, muito viscerais, muito catárticas, muito de entrega, assim, então a gente espera que essa energia chegue, toque e mobilize. E que faça a pessoa também ir atrás também das informações, por trás de todas essas ações tem todo um conceito, tem toda uma bibliografia imensa que a gente tenta viver tanto na teoria quanto na prática, né? Então a gente espera que as pessoas troquem com a gente, né?